Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria los saberes. Entre los labios, los poderes para despertar a todos los seres. Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Algo Além, o canal que fala de tudo, de mais um pouco e além. Hoje, gente, eu vou falar um pouco sobre a minha religião. Vamos lá! O que é a Wicca? Esse vídeo eu vou dividir ele em 3 partezinhas. E aí, nos próximos, quem sabe, eu me aprofundo mais em cada um dos tópicos, tá? E também subtópicos, porque é muito amplo o assunto, beleza? Mas vamos lá, os 3 tópicos são os seguintes. Primeiro, paganismo. A palavra paganismo, ela vem da palavra pagos, que significava campos, interior. Aquelas pessoas que viviam no meio do mato, vamos dizer assim, em vilarejos afastados de grandes metrópoles, por exemplo, essas pessoas eram chamadas de pagãs, pessoas que viviam distante das grandes cidades. E aí, o que aconteceu? Tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo de boa, tudo suave, maravilha, uhul. Só que chegou-se o cristianismo. O cristianismo ele veio com a seguinte premissa: vamos unificar as religiões em todas as nossas, vamos dizer, propriedades. Sendo a maior parte de seu império, que veio do romano, pegava tanto o norte da África quanto também uma boa parte da Europa. Então, acontece que padres, frades, feiras, andantes saíram por aí pregando o que era o tal do cristianismo para fazer e tentar unificar todas as premissas do que se tinha mediante ao que era uma religião. Só que, assim como existe até hoje, imagina você que é de alguma religião e aí vem um Islã, por exemplo, e fala: não, a minha religião que é certa, a sua tá 100% errada. Dá muita confusão, dá muita treta, e isso se permeia até hoje, e já acontecia isso desde lá 300 após Cristo. Ó o pau quebrando, pai, eita porra, briga na baixa, pai, eita porra! E é muito interessante falar sobre tudo isso, porque a gente consegue entender que as guerras religiosas sempre existiram e sempre vão existir. E aí a gente entra no conceito do que é Deus, por isso que a gente vai entrar na parte 2. Bom, a ideia do que é Deus, ou deusa, como a gente fala na Wicca, nada mais é do que tentar compreender o que é essa força magistral que tudo rege, tudo fala, de uma forma simples para nós, pobres, leigos, coitados e idiotas. Vamos falar bem a verdade. Por isso que eu falo para todo mundo, não descartem a ciência, porque a ciência sempre tem uma forma melhor de se explicar estes fenômenos, mas também não deixe de crer em alguma coisa, pois as crenças também nos faz tanto acreditar como duvidar, se botar em dúvida e se melhorar. Então tudo isso é necessário para a nossa evolução como ser humano. Então, vamos lá. O que é Deus? Por que a gente tem essas ideias como seres humanos de necessitar de uma força magistral para conseguir sobreviver e aguentar a tudo? Se não me engano, a etimologia da palavra Deus vem bios, que é da luz. Só que não uma luz que você enxerga, uma luz que essa que tá aqui na minha cara, me deixando meia cega para conseguir ficar visível para vocês. Não, é o conceito de iluminação de mente. Então o conceito que se tinha de Deus, na verdade, era iluminação, ou seja, aquele que tudo sabe. E se você se conecta com ele, você acaba criando sabedorias também. Mas é muito legal esse conceito de Deus, ou para não dizer muito esquisito, porque cada Deus, isso em nível mundial, ele vai refletir um determinado grupo de pessoas. Inclusive, no século 6 a.C., olha só para vocês verem como eu estou estudando bem ultimamente, existia um filósofo chamado Xenófanes. Olha o nome da criança. Esse filósofo ele ficou conhecido como filósofo errante. Ele antes de Sócrates, e inclusive ele é citado nas obras de Sócrates. Ele em si, os seus estudos foram perdidos, mas ele deu todo o início das escolas filosóficas, vamos dizer assim, junto com alguns parceiros. Ele acreditava, e ele provou de certa forma, de que só existia um único Deus. Só existia uma única força magistral. E que essa força magistral, ela se subdividia de acordo com diversos tipos de pessoas. Você pega, por exemplo, as religiões de cunho africano,
você vai ver que os deuses têm todas as características humanas africanas. Se você pega uma religião, por exemplo, romana, vai ter todas as características mais voltadas para as características do que é ser um sobre-homem humano. Então ele era muito, musculoso, com físico e tal. Enquanto se você vai olhar, por exemplo, uma raiz mais viking, você vai ver que os deuses lá são o quê? São brancos, de cabelo vermelho, normalmente gordos, não tem nada a ver aí com o Thor aí da Marvel, porque eles acreditavam que o corpo ele tinha que ser robusto e não aquelas coisas desenhadinhas no estilo romano. Hoje é também vendido aí como um cara gostosão, vamos dizer assim. Não, os gostosos eram os gordinhos, né? Então, parabéns, gordinhos, vocês são considerados deuses nas mitologias, inclusive nas religiões de hoje em dia, de cunho viking. Me diga então, como fiquei assim? Se há um outro rei preso dentro de mim. Esse filósofo, então, o que ele permeou em torno dessa filosofia? De que se todos os deuses são a mesma coisa, a mesma força, então por que brigar? Você olhar um diamante lapidado, ele tem várias faces. A ideia era essa. O diamante era Deus. E as faces, cada uma delas tinha uma importância para tornar aquilo perfeito. Isso é muito bonito, né? De se falar, né? Mas aí é que veio a situação. Tá, e por que na Wicca é uma deusa e não um deus? Existe também uma raiz totalmente histórica sobre isso. O que acontece então na nossa parte 3 do vídeo? Agora a gente vai falar por que a gente cultua uma deusa e não um deus e o que é a Wicca. Muito antigamente, não se acreditava que os homens tinham participação na criação da vida. Eles não tinham essa dualidade na mente deles de homem e mulher. E isso em Roma, pra você ter uma noção. Na verdade, eles só entendiam que os corpos eram diferentes, mas todos eram seres humanos. Tanto que o conceito de homem não era o conceito de homem do sexo masculino. Não, era o conceito de humanidade. Aquele ali é um homem porque tem um negócio no meio das pernas e aquele ali é uma mulher porque tem um priquito no meio das pernas. Não, eles não tinham essa divisão. Todos eram homens, com corpos diferentes. Então, quando se falava sobre o homem, não se falava sobre um cara, mas sim sobre a humanidade, sobre uma pessoa. Então, na grande maioria que se existia das religiões, inclusive a própria religião grega, que depois foi absorvida pelos romanos, as grandes sabedorias estavam mais aproximadas das mulheres. Então, por exemplo, por mais que o líder do Olimpo fosse Zeus, que depois virou Júpiter, quando foi aí meio que absorvido pelos romanos, ainda assim, quem mais eles admiravam era a deusa Atena, que é uma deusa da sabedoria. Tanto que existe até hoje na cidade de Atenas, porque ela era a parte racional do cérebro de Zeus. Na mitologia dela, fala que na verdade Zeus teve uma grande dor de cabeça, e aí ele mesmo martelou a cabeça, caiu uma parte do cérebro dele, e dessa parte do cérebro foi que surgiu Atena. Muito louca a história, né? Mas era como eles conseguiam entender de onde que vinha a sabedoria de Zeus, que era da sua parte feminina, e não da sua parte masculina, que era conhecida por pegar a mulher de todo mundo, principalmente se fosse casada. Então, Zeus ele era muito movido pelo quê? Pelas emoções, enquanto as suas razões estavam em Atena. Atena, ou Minerva, como ficou conhecida depois, ela era uma deusa muito mais cultuada e até muito mais respeitada do que o próprio Zeus. Justamente porque das mulheres se vinha a vida, então toda a sabedoria se estava nas mulheres. Então olha só como tudo foi muito perdido de acordo com os anos aí, né? Machista! Mas isso você via em várias outras culturas também, que tinham várias ideias a respeito de deusas supremas. A gente fala que a gente cultua a deusa, por quê? Porque ela é a geradora da vida, E como a Wicca, ela é um resgate de várias ideias e que foram perdidas por causa dessas guerras religiosas, de geopolíticas e etc. Então, a Wicca, ela tem o quê? Uma ideia muito mais de resgate dessas ideias que foram perdidas. Claro, aproveitando tudo que tem de bom. Não vamos, assim, também absorver tudo só porque sim. Principalmente com esses resgates, a gente entende melhor o nosso presente e consegue colaborar melhor com o nosso futuro. Porque, querendo ou não, muitas sabedorias antigas foram perdidas e por conta disso, a gente não consegue evoluir muito aqui nessa época. Esses resgates são necessários, a história é necessária. Não é à toa que existe o quê? Arqueologia, por exemplo. Historiadores, por exemplo. Esses resgates, essas percepções, esses feelings que nós precisamos
para continuar dando rédeas à nossa vida. Tudo é a deusa. Se vai ser de polaridade masculina ou feminina, se vai ser uma força de ação ou uma força de defesa, se vai ser uma força escura ou uma força clara, tudo, sem exceção, é a deusa. Inclusive você que está aí, inclusive o meu quarto que eu tô aqui filmando. E por isso que a gente acaba cultuando mais o que? O sexo feminino. Por conta não de sermos melhores do que os homens, não é isso. São resgates culturais, que é isso que a Wicca prega. Resgate cultural. I am my mother's savage daughter, the one who runs barefoot, cursing sharp stones. I am my mother's savage daughter, I will not cut my hair, I will not lower my voice. E é isso, meu povo, esse é o vídeo de hoje. Ficou um pouco longo, eu achei que ia ficar menor, mas tentei, eu juro. Se você gostou desse vídeo, você deixa o seu like. Se você não gostou, você deixa o seu dislike. Se você gostou, você passa para quem você gosta. Se você não gostou, passa para quem você desgosta. Mas principalmente, me ajuda, compartilha, manda para todo mundo mesmo. Não tem problema, não tem regra. E vem com a gente, que é sucesso. Esse colchete, aqui parece que tem um espírito da porca cotó que ele não quer entrar. Que é isso? Ah, deu pra torar o pedaço. Mas pode dar dele? Vai, barroca. Ai, ai, desfiança, desgraçado. Ô, Era no jumento, filho de rapariga. ô, meu Deus. Ai, lapada do cão. O jumento vai-se embora, Você pega não sabe ali. qual foi, homem? Ai, meu Deus do céu. Ô, Lucas. Ah, filho de rapariga burro. É um jumento tangendo o outro. Ai, ah, lapada do cão.